Olá, pessoal, sétimo ano, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente vai terminar, né, a nossa aula que a gente estava trabalhando já sobre o Brasil, né, os primeiros anos de colonização. A gente estava trabalhando já com vocês, né, a gente fez aquela atividade né, com a carta do Pero Vaz de Caminha, para vocês entenderem a primeira visão que os portugueses tiveram sobre o Brasil, né? Uma visão bem típica que a gente já trabalhou, né, europeia, aquela visão, né, de comparada de que eles são mansos, né, de que os indígenas eram mansos, que poderiam dar bons cristãos, né, como se, né, eles quisessem virar cristão mesmo, né. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre por que os portugueses acabaram vindo para cá, né? Se vocês lembrarem, eu falei para vocês que apesar de, né, desde 1500, quando, né, foi criada aquela carta de Pero Vaz e Caminha, o Brasil não estava sendo bem explorado. Por que não? A gente viu, né, que o Brasil acabou se tornando um ponto de abastecimento para Portugal, porque o Brasil ficava bem num lugar em que tinha bastante água e bastante alimento para abastecer um navio. Eu falei para vocês também que, né, dá para fazer uma viagem muito longa sem um abastecimento, mas o fim, né, da viagem não era exatamente aqui que os portugueses queriam estar, e sim lá na Índia, onde ele conseguia muitas especiarias e conseguia muito ouro e prata, né, por lá. Um outro problema também foi que logo que eles chegaram aqui, eles não viram falar que tinha muito bem dos indígenas se tinha ouro e prata. Não entenderam isso. Então, acabaram um pouco desistindo. Mas o Brasil, né, os portugueses vão acabar mudando de ideia e vão começar a colonizar o Brasil. E eu vou mostrar para vocês agora exatamente o porquê, né? Por que a gente se tornou foco dos portugueses de novo, né? Quando a gente não era nem assim muito pensado, né? Para que a gente vai colonizar aquele lugar lá? Vai dar um trabalhão, né? Que apesar de ser terras que eu sei que são minhas, mas eu falei para vocês também, é mais fácil colocar tudo para colonizar de novo. Criar cidade, mandar gente que não quer morar no lugar, né? Criar feitoria, que são essas vilinhas. E fazer tudo quando eu posso já explorar aquele lugar que já está feito isso, que era no caminho da África. Bom, eu falei para vocês que, né, os portugueses, naquele jeito já lógico de pensar que é mais fácil criar dinheiro, continuaram fazendo o quê? Continuaram, né, pensando nisso e investindo, né, nas feitorias na África, que eram mais fáceis. Tudo vai mudar quando o que começa a acontecer? O Brasil começa a se tornar um foco mais essencial a Portugal, porque esse comércio, né, entre, né, Portugal e a Índia começa a decair, não começa a dar tanto lucro como dava antigamente. O ouro já começa a se, né, acabar lá, né, as especiarias já acaba se tornando mais frequente com outras, né, outros grandes países como Holanda, Inglaterra, que começaram também a trazer e buscar especiaria, então não precisava tanto dos portugueses, né? Então é por isso que começa a ter essa crise, né? Como eu falei aqui para vocês no materialzinho que eu produzi para facilitar para vocês, né? As despesas acabam sendo maiores do que os lucros na África. Por quê? Eu falei, começa a criar-se competição, né? Holanda, Espanha, Inglaterra entram na competição contra Portugal para conseguir essas outras coisas que Portugal queria. Os espanhóis acham ouro e prata na América, né? Os portugueses então começam a olhar, se os espanhóis acharam ouro e prata na América, talvez a gente também consiga. Melhor a gente começar a pensar e explorar o nosso território lá. E além disso, os ingleses, os holandeses, os franceses começaram a ver na oportunidade da terra do Brasil um novo lugar para poder criar-se uma colônia. Já que, né, os portugueses, né, não estavam fazendo nada com a terra. Os espanhóis, na maior cara de pau com os portugueses, decidiram que aquilo ali tudo era deles. Muito folgados, né? Franceses, os ingleses começaram a decidir que vão invadir aquela terra lá. O que acontece? Somente esse pedaço aqui, ó, lembra-se no Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas é aquele tratado, né,
que estipulava que somente até a Tordesilhas, as linhas, né, a latitude de Tordesilhas, do lado direito, né, do lado oriental ou leste, seria de Portugal. Do lado esquerdo ou ocidental ou oeste, né, seria da Espanha, né? Então, todo esse lado aqui, no momento, era espanhol. Os portugueses só tinham esse pedacinhos aqui, né? Para começar, sabendo que tinha um perigo de perder as terras para a França, para a Inglaterra ou outros países que tentavam invadir, Portugal começa a mandar, né, frotas para poder cuidar ou começar a inspecionar essa região aqui, para ver se tem ouro mesmo, se os espanhóis estão falando a verdade, né? Se eles descobriram ouro mesmo, se tem prata ali, porque a gente precisa de ouro e prata, tá? Então, ele vai mandar, né, começar a olhar somente esse pequeno território, só essa pontinha aqui, ó, onde fica, né, principalmente a parte do Nordeste. Esse lado aqui, ó, para vocês verem, né, é uma imagem do Hansestaden. O Hansestaden, só para vocês lembrarem, era aquele alemão que esteve no Brasil muito antes de começar realmente a colonizar o Brasil, que veio fazer pesquisa, ele era um naturalista, né, ele veio pesquisar aqui no Brasil, e que quase foi comido, né, pelos indígenas, porque encontrou uma tribo antropofágica, né, que é esse tipo de tribo aqui. Ele desenhou como chegavam, né, essas embarcações de Portugal para entrar em contato com os indígenas, não? E essa imagem ela é muito legal, né? Ela mostra um pedaço da costa, né, brasileira, onde o Hansestaden estava. Lembra que ele mostrou, eu já mostrei para vocês, né, esses desenhos, né, que o Hansestaden fez das tribos, né? Aí ele fazendo, né, desenho dos indígenas e aqui, né, frotas, né, naus portuguesas, né, indo para o Brasil, né? O que acontece? Os portugueses começam a mandar, então, expedições, né? Primeiras duas expedições vão ser meio fracassadas, né? Essas expedições vão ser chamadas de expedições guarda-costas. Por que expedições guarda-costas? Guarda-costas, né? O que o guarda-costas faz, gente? O guarda-costas não tem que proteger a pessoa em que ele foi contratado para proteger? Bom, as expedições guarda-costas foram contratadas para proteger as costas brasileiras. Não é à toa que o nome vem daí, guarda-costas. Por quê? Porque vem guardar esse pequeno pedaço do território, né, que era português em relação a Portugal. Entretanto, só tem um problema. Foram mandadas somente duas expedições, a primeira em 1516 e a segunda 10 anos depois. O problema é que olha o tamanho da costa brasileira, por mais que seja só esse pedacinho, gente, já era um pedaço muito grande para apenas alguns barcos, né, começarem a combater contrabandistas, né, ou de ocupação estrangeira, né. Outro problema é que eles não tinham muita cooperação dos indígenas, né. Mas eu vou dizer por que não existia muita cooperação. Para os indígenas, o que vocês acham? Para os indígenas, português, inglês, espanhol, francês e diabo quatro holandês, tem alguma diferença? Se vocês verem um europeu por aí, vocês vão ver a diferença, né, exatamente entre eles, se eles não falarem nada. Talvez pela língua vocês consigam reconhecer. Mas se só olhar, vocês vão achar que é uma coisa, inglês, português, sei lá, que esses caras, né? Para os indígenas, gente, era a mesma coisa. Se para os portugueses não fazia diferença as tribos, né, entre si, para os indígenas também não fazia diferença se era português, se era inglês, se era francês. Se veio aqui e vai, né, querer comercializar com a gente vai comercializar com qualquer um. Sei lá que vocês falam que a partir de agora essa terra é de vocês. Não sei nada disso, não. Era o que os indígenas provavelmente deviam pensar. Então, já se tinha, né, um certo comercialização, uma aliança entre franceses e tupinambás. Tupinambás foi bem a região de Pernambuco em que os franceses tentaram invadir. A gente vai ver um pouquinho isso, né? E tupiniquins
foram tribos que os ingleses entraram em contato e começaram a fazer uma aliança. Já que para os indígenas também não fazia diferença que tipo de estrangeiro que ele era, tanto faz, tanto fez, né? Os portugueses não conseguiam combater essas alianças, né? O que aconteceu? Para os portugueses começarem a fazer uma colonização propriamente dita, chegar aqui com suas malinhas, né? Começar a tirar as roupas das malinhas, sentar, fazer sua casinha, né? Construir, né? Seu varalzinho, seu quintal. Eles tinham que ter pessoas com coragem e com facilidade para acabar facilitando aqui. Por isso que antes das próprias expedições, antes da própria colonizações, né, chegava aos portugueses algumas cartas de alguns náufragos. Náufragos? Isso mesmo, galera. Às vezes acontecia o seguinte, de os, né, portugueses passando por aqui, pela costa brasileira, e o navio dava errado. Alguns se salvavam, vinham parar na própria costa brasileira, né, encontravam com os indígenas. Com o tempo, né, vivendo ali com os indígenas, se você conseguir sobreviver e viver com eles, com o tempo, depois quando vinha outras naus, né, outros barcos, esses naufragados explicavam aos portugueses, né, como era que está sendo a vida ali, né, onde achar água, onde achar comida, né, como que é o clima, né, e muitos também exilados que eram enviados à colônia para morrer mesmo, tá? Tipo, era preso lá em Portugal e como né, uma das punições era ser exilado no Brasil, para vocês verem que, né, qual que era a punição. Apesar de para vocês parecerem talvez uma punição, né, tipo meio boba, era uma punição bem difícil, porque seria a mesma coisa do que vocês fossem enviados no meio do mato, sem nada, né? Sem água, sem comida, sem faca, sem celular, sem nada. Se você chegar no meio do mato e fala, se vira aí, moçada, né? Então, muitos desses usados acabavam conseguindo se adaptar assim, né? E acabavam vivendo entre os próprios indígenas. Os indígenas não eram tão ruins assim, né? Então, acabava se acostumando com o clima, com o tempo, e acabava voltando para os portugueses ou outras nações que vinham para o Brasil, como é que se vivia, né? Com o tempo, as expedições acabaram vendo que não achavam ouro e prata. Puxa, mas os espanhóis conseguiram, né? A gente não conseguiu. Ah, mas eles acharam uma outra coisa aqui no Brasil que valia muito dinheiro e que na Europa já era algo buscado fazia um tempo. Esse negócio foi o nome que deu ao nosso próprio país, né? O pau-brasil. Né? É por isso que essas primeiras, né, mapas do Brasil, dessa pequena costa, esse pequeno pedaço que era o português, muitas vezes eles estão mostrando, né, essa extração do pau-brasil. Se vocês virem nessa imagem, vocês vão ver, né, que nela foi não só representada muito bem a costa, que essa era a ideia, esse aqui eram mapas mesmo, mas também que os indígenas faziam, né, quem que liderava, né, entre outras questões, né? O pau-brasil, vocês devem conhecer bem. Bom, para quem nunca ouviu, o pau-brasil é uma madeira que ela é de uma cor avermelhada e ela era muito valorizada na Europa por dois motivos principais. Ela tinha esse vermelho que a seiva dela, olha essa foto aqui que eu trouxe para vocês do pau-brasil. A seiva dela é muito vermelha e ela atinge muito fácil as coisas. Então ela dava um vigor, né, para os tecidos, para móveis, que, né, era muito valorizado. A outra coisa era a própria madeira do pau-brasil. A madeira do pau-brasil, ela era muito valorizada também, né, no sentido de que ela forma móveis muito bonitos. Tanto que ela se fazia muitos pisos antigamente, móveis, ao ponto de tanta exploração feita no Brasil que a gente tornou o pau-brasil, que deu nome a essa terra, quase uma madeira extinta, tá, pessoal? Ela tá quase extinta? Está. Tanto que ela não pode ser cortada, ok, pessoal? Aqui em Campinas, a gente consegue achar em alguns lugares da cidade o pau-brasil. Eu sei que tem um pau-brasil, né, uma árvore de pau-brasil aqui no centro, né, na praça chamada Carlos Gomes, que é do lado da prefeitura.
Também tem uma árvore de pau-brasil lá na Unicamp, na frente, dentro, na verdade, de uma escolinha que a Unicamp tem e que faz estudo, né? E tem uma árvore grandinha de pau-brasil. Vou mostrar para vocês, gente, um videozinho, uma reportagem sobre o próprio pau-brasil, para aqueles que eu duvido muito, nunca ouviram falar, né, dessa madeira tão bonita, né? Mas caso nunca tenham ouvido falar, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. In Brazil. And Brazil is unusual as it's one of the few countries that is named after a tree. When the Portuguese came first to Brazil in 1500, 500 years ago, more than 500 years ago, they found this tree, which they called Brazil wood. And the reason they were interested in this tree was because inside it contains a red dye. Now, the tree had been known already, or relatives, you could find it in Asia, but it was very expensive. And here in Brazil, there were huge numbers of these trees, and they started a whole industry shipping the wood across to Europe. And it was so valuable that there were pirates who tried to capture the ships and so on. But by the 18th century, they'd cut down so many trees that it was becoming rare and the industry was collapsing. And the dye inside is now called Brazilin. You can't see anything inside this tree. There's some nice other plants growing on it. Looks really quite decorative. But if we go over here, I found another tree where you can see inside. I'm not sure whether this is natural or whether it just grew like this. But you can see here the red color. To get it out, they used to grind the tree up essentially to make sawdust. And then after that, it was extracted, often with an inorganic salt like alum, which is a mixed aluminium salt with another metal. The dye is not a terribly complicated molecule. It has a couple of benzene rings and another ring in the middle. And it now has a more boring name, Natural Red 24. But it's the sort of dye that is known as a lake dye. What that means is that when you dye cloth, it doesn't react with the fiber, but you have to use some sort of inorganic material which precipitates, and the dye is absorbed on the surface. These are the sort of dyes which, when you wash the clothes, the color sometimes comes out. And depending on the chemical you use to precipitate it, so the color changes slightly, so it can be red or a bit purple. But I think that originally one of the major uses was to dye velvet, and because it was a luxury cloth, and so you have a luxury dye to go with it. Nice red velvet, you can imagine me with a red velvet jacket. So I think this tree has two very important points for us in the 21st century. It makes a valuable product, this dye, but there isn't enough trees to make dye to satisfy the demand. So one needs to make this dye chemically, so you can get the same material, but without cutting down the trees. The trees are now quite well preserved. You have to get special permission to cut one down. And here it is like in the museum, in the Botanic Gardens. But there's another problem, that the wood from this tree is very good for making the bows of violins. So you imagine me playing the violin with a bow made of this wood. And the properties of wood differ from one tree to another. And we still don't really understand how to make materials that have the same properties as some woods. So what this tree reminds us is that there's still a lot for chemists to learn how to make materials with the properties we want. But it's still a very nice tree as well. This is just one tree in a huge country.
And the rainforest still has many species that have been barely catalogued, let alone looking at the chemicals that come out of these trees. And it's very important. Pessoal, eu queria mais, né, focar nessa parte que ele fala, de que a gente, né, era uma árvore realmente que era muito vista, ela é muito importante, né, para a colonização, porque ela varia muito dinheiro. Eu falei para vocês, ele chamou atenção, por exemplo, o violino, mas o pau-brasil era usado para móveis muito luxuosos, né, para madeira, tipo pisos, tem piso, se eu não me engano, tem alguns teatros no Brasil, acho que em Manaus, que o piso é todo feito de pau-brasil, e isso é muito raro hoje em dia, porque é uma madeira que ela se conserva por muito tempo também, ela tem propriedades, que ele falou, né, para vocês, muito interessante. E isso mesmo, tipo, né, para atingir, hoje a gente consegue atingir de várias cores, né, as coisas. Lembra que eu falei para vocês que o azul mostrava antigamente que era uma cor, né, apenas pessoas que tinham esse azul, eram pessoas muito ricas, porque o azul era muito difícil fazer o azul, porque ele vinha né, de insetos, né, do lápis azuli, né, que a gente chama. O vermelho da cor que vinha do pau-brasil, ela também era muito difícil, né? E, por exemplo, difícil para atingir tecidos como o veludo, que eu não sei se vocês já viram o veludo, ele parece bem maciozinho, assim, parece, né? E que o veludo era somente para pessoas que tinham muito dinheiro. Então, o pau-brasil foi muito extraído. Ele era tão difícil, né? Tipo, acabava sendo difícil para ser extraído. O que acontece? O rei de Portugal, ao invés de ele mesmo mandar, né, exércitos seus ou próprios, né, seus grupos para explorar, ele permitiu que as primeiras atividades fossem de comerciantes particulares. Esses comerciantes faziam o corte, faziam o armazenamento, o transporte até Portugal, né? Então, o que o rei fazia? Ele arrendava. O que é arrendar? Arrendar é emprestar, alugar a terra, né, que tinha de Portugal para esses comerciantes, né? O que acontecia? A monarquia ganhava de várias maneiras. Ganhava com imposto, que uma parte desse lucro da venda do pau-brasil ia para a monarquia, e ganhava também com o imposto, né, de alugar as terras, né, do Brasil para esses comerciantes. Eu acho tão engraçado isso. A gente alugava uma terra que não era deles. Mas tudo bem. Né? Várias imagens que a gente pode ver, né? Quem que está trabalhando, né, na extração do pau-brasil? Muitos desses que trabalhavam na extração, porque para o indígena era somente árvores, né? não tinha o mesmo, né, a mesma importância que tinha para os europeus, né? Não tinha para os indígenas, então a mão de obra principal, né, eram os próprios indígenas. E como é que acontecia o pagamento de indígenas? Dinheiro não servia para os indígenas, né? Ou muito menos. O que eles vão fazer com isso? Mas por troca, né, o que a gente chama, essa troca muito específica, a gente chama de escambo. Escambo, gente, nada mais é do que fazer uma troca de algo, tipo um trabalho, né? Eu faço trabalho para vocês e em troca vocês me dão joias. Para mim é importante. Para os indígenas, essa troca era feita através de bugigangas, como eu já tinha, né? Vocês já viram muito isso em outras aulas, né? O que pode parecer para os europeus bugigangas, né? Bugiganga a gente chama daquelas coisas que não têm importância, que não têm valor, né? Para os indígenas acabava tendo muito valor, né? Poxa, querendo ou não, os indígenas eles eram quase escravizados e eles trabalhavam realmente para extrair, né? Mas por que, meu Deus do céu, os indígenas iam acabar fazendo isso? Por coisas bobas, como anzóis, espelhos, varas. Se a gente pensar que para os indígenas isso tinha muito valor, considerando que isso era útil para a vida deles, a gente começa a repensar sobre o valor das coisas. Para os europeus, né, o importante era atingir, né, o importante era madeira. Para os indígenas, eram coisas que eles poderiam usar no dia a dia deles, porque tinha muito valor, já que eles não tinham essa produção de anzóis, nem nessas varas muito específicas, e depois de ter armamento também. Aí eu quero mostrar para vocês, ó, gente, vai ter muita produção, né,
de mapas, como eu falei para vocês, ó, em que todos eles, nesses mapas, né, por causa dessa grande extração, né, de pau-brasil, que era uma planta típica da Mata Atlântica, por sinal, nós éramos também aqui em Campinas da Mata Atlântica, que vocês vão conseguir ver nesses mapas, né, os próprios indígenas, olha, fazendo esse trabalho de extração, né, da madeira, do corte da madeira, da extração. Mas não só os indígenas também trabalhavam, como também outras pessoas que eram contratadas, né, por esses comerciantes. Por isso que foram, com o tempo, sendo criadas vilas aqui no Brasil para manter, né, principalmente esses comerciantes que vinham pegar tudo isso. Mas assim, eles iam realmente para morar? Não, eles iam para arredar, né, pegar a exploração, pegar toda a madeira até que eles precisavam e ir embora, né? Que era o necessário. O Brasil vai começar a ser colonizado mesmo, colonizado com a intenção de se morar, quando este homenzinho surgiu por esses lados de cá. Esse homem, gente, ele é chamado de Martim Afonso de Souza. Eu acho que vocês já ouviram ele em algum lugar, muitas vezes, né, o nome dele aparece, nome de ruas, tudo mais, né? Ele vai ser a pessoa responsável que vai mudar até o título que se dá ao tempo, né, a linha, né, de tempo do Brasil. Antes da chegada dele, a gente chama normalmente a história do Brasil de pré-colonial, porque não existia propriamente uma colônia, né? Mesmo com a extração do pau-brasil, né, as pessoas estavam vindo aqui para explorar, né, e escafeder-se embora. Quando ele veio com quase 400 pessoas, ou seja, mais ou menos 200 famílias, ele veio realmente morar, né, e começou a pensar nas terras brasileiras como um lugar que dava para se adaptar, né? Por que, né, mudar tudo isso? Por que não só mais explorar esse cafedês? Gente, a melhor maneira para você proteger um lugar é você morando nele. Então, Portugal começa a incentivar não só o Martim Afonso, como outras famílias a virem para o Brasil morar aqui, para também, de certa forma, proibir que, né, outros países venham invadir as terras. E para morar, eles estão acostumados a comer carne de vaca, né, carne de porco. Tinha isso no Brasil? Não tinha. Por isso que essas famílias trouxeram também animais e outras, né, outras coisas, como mudas de outros legumes que eles estavam acostumados aqui no Brasil. Uma dessas mudas é a cana-de-açúcar, que era típica da Ásia e que produz um negócio que vocês adoram e que os portugueses também adoram e que era usada e era caríssima também, que nem, né, a extração do pau-brasil, que é a cana-de-açúcar, né? O próprio açúcar. Eu vou falar para vocês mais para frente que o açúcar era uma coisa que era muito caro. O açúcar, eu acho que já comentei com vocês, ele era uma coisa tão importante na Europa nesse momento que era dado como presente, né? Como te dar um presentinho de aniversário, uns 3 bloquinhos de açúcar, né? O açúcar funcionava como um remédio também, né? E entre outros. E ele era difícil de produzir. Por quê? Porque o açúcar ele somente cresce em lugares quentes, como na Ásia, né? Em lugares tropicais. Então, na Europa não dava para produzir muito bem o açúcar, né? O que acontece? Quando o Martim Afonso vem para cá com as famílias, ele traz o açúcar na esperança de que o açúcar se dê bem aqui no Brasil, o que vai acontecer muito bem, já que a gente produz o açúcar, bastante açúcar até hoje, né? Com o tempo, o Martim Afonso ele fica responsável, né, de crescer essas vilas no Brasil para proteger mesmo. Então ele começa a explorar mais o território e essas famílias também lá de Pernambuco, da onde eu mostrei aqui, ó, bem dessa pontinha, tá vendo? Essa pontinha aqui que é Pernambuco, bem essa pontinha aqui, até, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, desculpa aí, né? Vai vindo até aqui. Tanto que a primeira vila brasileira, ou seja, a primeira cidade, né, que vão ser construída mesmo a vila em si, com igreja, com mercadinho, né, com casas, né, família, produção de porquinhos, de plantação mesmo, será
aqui em São Paulo, a chamada Vila de São Vicente. Se vocês nunca ouviram falar em São Vicente existe até hoje. São Vicente é a cidade de São Vicente aqui em São Paulo. Uma cidade praieira e que muita gente vai, tá? Eu queria trazer essa tirinha aqui para vocês que eu achei sensacional, galera. E vocês sabem que eu adoro humor, né? Essa tirinha é muito boa. Bom, adeus ao sonho da casa própria, diz os indígenas, quando realmente, né, os europeus chegaram aqui para morar aqui, né? Quando os europeus chegaram, que os portugueses chegaram aqui realmente para morar, até então eles, né, desabitaram um monte de indígenas. Porque enquanto eles vinham aqui só explorar esses cafedesses, né, tava bom, né? Eles vinham aqui, pegavam as coisas e iam embora. Agora, quando eles vieram para morar mesmo, é aí que começa o problema para os próprios indígenas. Por isso que eu vou falar um pouquinho da cidade de São Vicente, pessoal. A cidade de São Vicente, que é essa aqui, nessa imagem produzida, que fica aqui, ó, bem na beirinha da praia, né? Ela foi fundada num lugar onde já existiam pequenos grupos de portugueses que vinham explorar o pau-brasil e também indígenas, óbvio, né? Porque já moravam aqui os indígenas, né? Então, para formar uma vila, se vocês não sabem ou formar uma cidade, normalmente no Brasil, para se formar realmente, a primeira coisa que se constrói é uma capela. Vocês devem pensar, né? Por que uma capela? Pessoal, para um país que é extremamente cristão, né? A igreja, a capela, o templo, ele é essencial. Tanto que aqui em Campinas não é diferente, não. Eu moro super perto do que a gente chama do marco zero da cidade de Campinas. O que é um marco zero numa cidade? Um marco zero é onde a cidade nasceu, né? É o ponto específico que as pessoas que vieram morar criaram e falaram: aqui agora é para ser construída tal cidade. Não é à toa que o marco zero está na frente da igreja, de uma igreja, que aqui no caso de Campinas é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, que é aqui pertinho de casa, tá? No caso de São Vicente, vai ser a mesma coisa. O início da cidade, o marco da cidade, é em frente a uma capela. Apesar de estar perto do mar e tudo mais, de já ter alguns portugueses aqui, para os portugueses foi muito difícil a adaptação, porque é uma terra muito quente comparada a Portugal. É uma terra que não tem nada, não tem água encanada, né? Você tem que pensar que, tipo, são muitos insetos, né? Conviver com o povo, não ter acesso a, a certos luxos, né? Que os portugueses tinham em Portugal, eles não têm no Brasil, né? E fora que, se eles quisessem algum produto que viesse lá de Portugal, demorava para chegar aqui, né? É por isso que essas primeiras famílias, elas não vêm com o apoio de Dom João VI, né? João III, que é o rei de Portugal. Elas vêm principalmente sendo financiadas, né, com dinheiro de grupos particulares, né, que queriam lucrar com essa exploração aqui, tá? Aí a cidade, eu quero mostrar para vocês um pouquinho para a gente terminar essa aula, pessoal. Existe até hoje em São Vicente uma encenação no começo do ano da fundação da cidade de São Vicente. Aí eu quero que vocês observem uma coisa. Se a encenação conta uma história muito bonita de como que os portugueses vieram, construíram, ou se conta uma história, né, dessas lutas entre portugueses e indígenas e sobre, né, a dominação portuguesa na cidade de São Vicente. Vejam por vocês mesmos, como é que será que é o olhar, né, da cidade para como que é o olhar, né, do que a gente conta hoje da cidade para, né, sobre a fundação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não vou mostrar tudo, que é uma bem grande, mas tem o link se vocês quiserem assistir depois, tá? Lá no nosso materialzinho, ok, pessoal?
Não se esqueça que nós estamos em Ohio, que para o Guarani significa terra da provisão, terra da abundância. Ohio? Não, não. Acho que você se enganou. Essa terra sou eu. Eu sou a cidade de São Vicente. Então você se esqueceu? Como assim? São Vicente não foi o seu primeiro nome. Antes você era chamada de Ohio. Ah, Ohio. Minha linda artista, você sempre teve muito a oferecer. Você é dona de cenários deslumbrantes, cheios de formas, cores, aromas, perfumes. Lindos mares, plantas, montes, animais maravilhosos, como também possuidora de uma terra fértil, essa abundante, rica em fontes de água. Antes de te descobrirem, você era conhecida como terra da riqueza e esplendor. Terra de gente guerreira, povo de vida abundante. Essa é você, Borja, cheia de cores e inspirações. Não menospreze esse sol que são os seus pés. Não ignore esses céus que são os seus ares. Você sempre foi admirado. Quem são aqueles? Aquela é a querida Martins, seu pai, cacique de Brizar. Ah, sim, acho que me lembro. O que eu erro? Leve o homem para o nosso pai. Veja, Borraiol, essa era você lá no começo. Linda pintura. Eu estou adorando o nosso passeio. Não viu nada ainda. Venha comigo, artista. Corre! Venha ver isso. Vem!
consegue ver essa linda pintura elegantista? Vejo senhoras elegantes, cavalheiros simpáticos. E eu vejo a corte portuguesa em festa. Festa? Mas por qual razão? São tempos áureos do antigo continente. A nação de Portugal celebrando a descoberta de um novo mundo. Os oficiais portugueses pisaram na terra de Corraió pela primeira vez em 1502. Mas, senhor Tempo, eu sou tão velha assim? Comparado a mim, você é uma bela jovem. E não precisa me chamar de senhor. Eu sou antigo, mas olha bem para mim. Eu estou bem, então. Né? O rei fará um anúncio super importante. Entre nós se encontra um homem que acompanha o atual status da nossa nação portuguesa. Conhecimento, força e coragem. Como estrategista dos mares, vencedor de batalhas, desbravador de terras, Martim Afonso de Souza, acompanhado de sua esposa, a senhora Dona Ana Pimentel, que abrilhanta esta festa de investidura com a sua graça e beleza. Neste ato de ordenação, eu, Dom João III, rei de Portugal, o nomeio capitão-mor da Armada da Coroa Real Portuguesa. Vamos comemorar! Festa! São do Velho Mundo. Com as comitivas de Portugal vieram dois tipos de pessoas. Deste lado estão os conciliadores. O que eles conciliavam? Conciliadores porque eles eram estrangeiros que visitavam a terra e os que habitavam antes de eles chegarem. Estavam dispostos a entregar paz e viver com os índios conciliando o mesmo espaço. Entre esses conciliadores estava João Ramalho, um jovem português, sobrevivente de um naufrágio, que foi acolhido pelos índios e que, por final, se tornou um grande amigo do cacique Tibiriçá. Eu me lembro dele, aquele que os índios salvaram. Amigo cacique Tibiriçá, bom te ver outra vez, meu amigo. No que você precisa? Se parecer bom, eu posso te ajudar. Cacique, desde que aqui cheguei, notei que tu tens em tua terra a flor mais bela. Partilha minha filha, partilha minha flor. Desejo-a para ser plantada em minha terra. Mas sua terra é longe daqui. Partilha a flor silvestre, é flor de mata. A minha terra agora é Corraió. Minha terra agora é a mata. Se tu és mata, então eu sou tua flor. Se és minha flor, floresce para sempre, partida. Florescerei em ti, João, e o teu sangue será meu sangue. E o teu povo será o meu povo. Seremos um, a flor e a mata. A mata e a flor. Que Rudá, deusa do amor, guie vossa união e nossa paz. Que lindo isso! É a tua história, Corraió. Pessoal, só dá um pouquinho. O que eu queria chamar a atenção também é que por mais que a gente pense nessa sobre a colonização, se foi um momento mais de dominação ou de conciliação entre indígenas e portugueses, a gente tem que lembrar que é muito interessante, a cidade de São Vicente fazer todo um espetáculo todo ano é feito aparentemente, pelo que eu estava vendo, para comemorar esse dia e mostrar para a população de quão é importante, a própria cidade, o nascimento da cidade para a história do Brasil, sobre, como é importante para a história do Brasil, nascimento dessa primeira vila. Então, para quem tiver interesse, terminem de assistir a peça, e a gente discute depois na próxima aula, tá bom? Beijo para vocês. Tchauzinho.